Disse o Senhor: a minha palavra não voltará vazia e ela vai cumprir o propósito para o qual eu a designei. A palavra de Deus é fiel. Neste momento você vai assistir um vídeo que vai edificar a sua vida com a palavra de Deus e também edificar a sua família. Compartilhe com seus amigos após assistir esse vídeo e também acesse o nosso canal no Spotify para você ouvir enquanto você dirige, enquanto você trabalha. Que Deus te abençoe, seja edificado e cresça na fé. Escuta o que eu quero colocar no seu coração e depois eu entro na mensagem. Você já parou para pensar, Jota, que há 100 anos atrás não existia coach? Porque hoje muitas pessoas elas estão procurando modelos de coaches e elas estão querendo aprender sobre coaches. Por quê? Porque elas querem chegar nos lugares altos e os coaches vêm com essa máquina de criar pessoas produtivas. Só que escuta o que eu vou te dizer. Eu não acredito que ninguém vence na vida por motivação. Você já parou para pensar que no século I, século II, século III, século V, lá atrás, quando as pessoas aceitavam a Jesus, não tinha ninguém falando para elas assim: você vai vencer, uhul, fica firme, o monte é seu lugar, vai, você dá conta. Isso é coisa de 50 anos para cá. Então, se você parar para pensar que os nossos antepassados, eles não precisavam de vozes externas. Na verdade, eles desconsideravam qualquer voz externa. Jesus uma vez vai fazer um discurso duro, e aí os discípulos veem que a multidão está indo embora. E se Jesus fosse uma pessoa que vivesse por motivação, ele ia parar e falar assim: eu não posso continuar com esse discurso não, estou perdendo gente. E ele ia transformar o discurso duro em um discurso motivacional. Mas Jesus vai vendo as pessoas indo embora, as pessoas indo embora, as pessoas indo embora, e de repente fica 12. E ele olha para aqueles 12 e fala assim: aqui, vocês também não querem ir embora não? E aí os discípulos olham para Jesus e falam: para onde nós iremos? Se só tu tens palavras de vida eterna. Então coloca uma coisa no seu coração. Quando a gente descobre quem a gente é em Deus, eu já não preciso da aceitação do outro, eu já não preciso da confirmação do outro, eu já não preciso do respaldo do outro. Porque quando eu entendo quem eu sou, eu deixo de ser motivado e passo a ser um ativado. Eu não acordo pensando quem vai me ligar para que eu faça o que eu sei que precisa ser feito. Porque o motivado, ele entende a vida como uma opção, mas o ativado entende a vida como uma missão. Se para o motivado eu posso ou não fazer, para o ativado eu nasci para fazer. E toda vez que eu acordo, eu não preciso que ninguém fale, porque dentro de mim já tem uma voz gritando. Não, eu vou repetir isso para você entender, meu irmão. Você não precisa colocar ninguém falando para você que você vai vencer, porque a Bíblia disse isso. Você não precisa de ninguém falando para você que você nasceu para os lugares altos, porque a Bíblia já diz isso. Você não precisa de ninguém falando para você que se você fizer, Deus vai te honrar, porque Deus disse que Ele honraria. Então, se você está aqui hoje, para de viver como uma pessoa que não sabe onde está e começa a viver como uma pessoa que entende por que está. Você não está numa igreja. Motivados precisam estar em igrejas. Avivados se tornam a igreja. Motivados querem que as pessoas passem na sua casa para convidá-los para estar na igreja. Mas os ativados
são aqueles que passam nas casas para dizer que eles não precisam pensar desse jeito. Então eu estou aqui nessa noite olhando para você e estou te dizendo, presta atenção, meu irmão. Tudo que Jesus prometeu na cruz é direito nosso e é nossa herança. Para de querer que as pessoas gritem aquilo que Jesus já imprimiu dentro do seu coração. E toda vez que você tiver alguma dúvida do que Deus tem para a sua vida, lembra do que Ele fez pela sua vida. Sabe qual era o maior problema que nós teríamos que enfrentar? O inferno. E Ele desceu no inferno, e Ele venceu o diabo, e Ele subiu aos céus, e Ele se assentou à destra do Pai, e Ele é o nome que está acima de todo nome, e diante dEle todo joelho vai ter que se dobrar, toda língua vai ter que confessar que só Ele é Deus. Ponto. Então olha para essa pessoa que está do seu lado e fala assim: você foi chamado não para passear, não para observar, mas para impactar. Como que você quer que as pessoas te enxerguem? Como alguém que está na terra? Como alguém que está observando a terra? Ou como alguém que veio para transformar essa terra? A Bíblia fala que a criação anseia, como quem tem dores de parto, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Você está entendendo que você está aqui e a criação está gritando assim: vai, tem gente que precisa de você. Se o que Deus fez na sua vida mudou a sua história, por que você está calado? Sabe, a gente precisa colocar uma coisa no nosso coração, e eu quero colocar isso muito forte dentro de você, para que você saia daqui pensando do jeito que um servo de Deus tem que pensar. Porque a igreja, ela está vivendo tanto debaixo de motivacional, que ela se sente o tempo todo debaixo de uma submissão e de uma perseguição. E a igreja de hoje, ela não pede para aparecer, ela pede para se esconder. Ou você nunca viu alguém que é da igreja falando assim: pastor, olha, eu estou no lugar, e nesse lugar que eu estou, pastor, não tem nenhum crente. Lá tem gente da Umbanda, pastor. Lá tem gente do espiritismo, pastor. Lá tem gente pervertida. Lá tem gente depravada, pastor. Olha, é um ambiente tão contaminado. Eu só queria que o senhor fizesse uma coisa por mim, pastor. Aí o pastor falou: o quê? Eu queria que o senhor orasse para que Deus me protegesse naquele lugar. Se Deus te levou naquele lugar, não é para te proteger. Se Deus te levou para aquele lugar, é para te expor. O que você precisa entender é que quem é da Umbanda, quem é da Quimbanda, quem é do espiritismo, quem é ateu, quem está na prostituição, eles não são ameaças para você, mas você é ameaça para eles. Não, olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: esse ano você vai visitar muitas vezes, pode falar, o inferno. Quem vai visitar o inferno aqui? Diga glória a Deus. Tem uns que ficaram calados, Jorge. Deixa eu pensar o que o pastor vai falar. Presta atenção. A Bíblia fala assim: e contra a minha igreja as portas do inferno não. Aí sabe qual que é a visão que a gente tem? A visão que a gente tem é que o diabo está saindo do inferno e que a igreja está assim, ó: nós precisamos de mais anjo, chama mais gente, intercessor, pastor do céu, nós não vamos aguentar muito tempo, chama os Power Ranger. Só que é o contrário.
Quando foi escrito que contra a igreja as portas do inferno não prevalecerão, é Deus olhando para você, Deus olhando para mim, falando assim: eles vão entrar lá dentro do inferno, vão tirar o cativo, vão tirar o pai, vão tirar o primo, vão tirar a avó, vão tirar o colega de sala, vão tirar o que está na Umbanda, vão tirar o que está na Quimbanda, vão tirar aquele que está na prostituição, vão entrar lá e vão sair, vão entrar lá e vão sair, vão entrar lá e vão sair. E o que o diabo vai fazer? Vai ter que olhar e bater palma, porque quando o povo de Deus chega, chegou a vitória. Nós somos o único povo que pode ir no inferno, mas vai morar no céu. Oh, glória! Quem está vivo aí, diga glória a Deus. Então, o tema da mensagem hoje é: seja uma pessoa ilustre. Você pode ficar de pé. Abra comigo no livro de 1 Crônicas. 1 Crônicas 4, versículo 9. Conseguiram colocar aqui a imagem que eu pedi? Se der para colocar, ainda que seja. Vamos lá. Isso, mas volta antes. Pode voltar para a gente ler. Foi Jabes o mais ilustre do que os seus irmãos. Sua mãe lhe chamou de Jabes, dizendo: com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui, Deus, porque tem algo para ser feito nesse lugar. Existe um povo, Deus, que precisa acreditar na história que foi escrita por Deus, se livrando das histórias mentirosas que nos são contadas. Eu te peço, meu Pai, traz o corpo, a mente para cá. Não vai acontecer nada durante essa semana que seja mais poderoso do que aquilo que vai ser derramado agora. Então, Pai, nos próximos 25 minutos, coloca, Deus, a tua unção aqui, a tua visão aqui, e que ninguém, Pai, se perca, que os nossos corações sejam terras produtivas, e que no final desse culto haja transformação. Eu te faço os pedidos que sempre hei de fazer. Faz o que o homem não pode fazer, age onde o homem não pode agir. Fala conosco, meu Deus, e dar-te-emos toda a glória. A partir desse instante, onde houver um glória a Deus nessa igreja, um aleluia, derrama a presença do teu Espírito Santo, para que esse povo saiba que só o Senhor é Deus. Se tem alguém vivo, bate palma. Aleluia. Pode se assentar. Se tiver gente colocar só o teclado aqui para mim, para eu ouvir o teclado aqui. Acho que só está lá para fora. Vamos lá. Aí veio. Obrigado. Irmãos, eu pedi para fazer essa imagem aqui, para você entender o que Deus quer fazer na sua vida. Você sabia que as aves, quando elas são geradas, existe um tempo chamado tempo de incubação. É o tempo em que ela ainda não está pronta, e ela precisa totalmente da casca. Porque essa casca, ela tem objetivos. E quais são os objetivos da casca? Enquanto aquele ser, ele está desenvolvendo, essa casca primeiro, ela aquece. Ela dá condição térmica para que esse ser se desenvolva.
Mas além dela aquecer, nela tem nutrientes. Então o ser que está aí dentro, ele se alimenta daquilo que está dentro dessa casca. Então ela está dando aquecimento, proteção, ela está dando nutrientes, e ela está dando condição para que aquele ser seja gerado. Só que tem um problema, é que o ser que está ali dentro, ele não nasceu para morar ali dentro. E passado o tempo da incubação, esse ser vai começar a ficar grande demais para aquele lugar, e ela já não vai conseguir fazer o que ela conseguia fazer antes. Ela já não tem calor para aquecer ele, ela já não tem nutrientes para suprir ele, e ele vai começar a ser comprimido, esmagado por aquilo que um dia deu liberdade para ele. Aí você está olhando para mim e fala comigo assim: pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? O que tem a ver com a sua vida é que quando você veio para a igreja te cobriu com uma casca, e ela começou a te entregar nutrientes, e você começou a crescer. E na medida que você começou a crescer, o Espírito Santo começou a vir sobre você e começou a te aquecer. Só que vai chegar um tempo que a vida que você tinha no início, ela não vai dar mais conta daquilo que Deus tem que fazer na sua vida. E aí eu vejo muitas pessoas que começaram bem na igreja e depois desistiram da igreja. E quando você pergunta para essas pessoas por que elas saíram, elas vão dar muitas formas de respostas. Ah, pastor, eu comecei a me sentir sufocada na igreja. Sabe, pastor, é muita cobrança. Eu comecei a me sentir assim muito cobrada, pastor. Pastor, posso te falar uma coisa? Com todo o meu coração, não quero que o senhor fique com raiva de mim não, mas pastor, eu comecei a ir na igreja, mas sabe, eu não recebia nada. Eu entrava na igreja, eu saía, e assim, pastor, eu sou muito feliz por aquilo que eu vivi, mas eu não consigo mais receber alimento nessa igreja. E aí, pastor, eu vou buscar outra igreja para que eu receba alimento. Você não entendeu nada, porque o problema não está no alimento. Porque quando você chegou aqui na igreja, era esse alimento que você comia. O Espírito Santo não saiu dessa igreja. Quando você chegou aqui, ele te aquecia. Então qual que é o problema? O problema é que você não conseguiu romper. Você não entendeu que a vida com Deus, ela pede crescimento. E se você não crescer, você vai morrer. Repete comigo assim: romper ou morrer. Porque é assim que acontece. Tudo na nossa vida, ele tem que nascer, tem que crescer. Então a gente vê as pessoas vindo para a igreja, e as pessoas vêm na igreja, e elas não entendem que assim como existe verão, primavera, outono, inverno, ninguém vai conseguir viver uma vida inteira dentro de um ciclo só. E cada ciclo que Deus te entregar é uma roupa que você vai ter que usar. Então não adianta você estar no verão com uma roupa e achar que você vai usar a mesma roupa no inverno. Se você não entender que é necessário uma mudança de roupa, o inverno vai te matar. Quem está me entendendo, diga amém. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda, coloque isso no seu coração. Toda vez que você entrar por aquele lugar, nunca enxergue pessoas cantando, nunca enxergue homens falando, nunca enxergue pessoas assentadas, nunca enxergue um tempo de satisfação.
porque isso você vê no cinema. Toda vez que você entrar por aquele lugar, entenda, começando pela roupa que você vem, pelo celular que você desliga, pela atenção que você dá, que quando você entrou dentro desse lugar, a pessoa que tem autoridade para mudar a sua vida já estava aqui. E a Bíblia diz que Ele habita no meio dos louvores. Então pare de pensar nos problemas e foca no Deus que é solução. Para de olhar para o homem que está aqui como se fosse um homem, porque a Bíblia diz que Ele daria homens conforme o seu coração. Quem está falando aqui é um homem, mas dotado de uma porção que você não tem. A pessoa que está sentada aí do seu lado é alguém que precisa de socorro, precisa de ajuda, precisa de cuidado, precisa de incentivo. Então quando você chegar aqui, você não tem a opção de ficar calado, de não olhar para o lado, de não bater palma, de não falar nada, porque a Bíblia diz que os mortos nada sabem, mas aqueles que estão vivos que louvem ao Senhor. E entenda que a vida muda quando a gente muda. Você já entrou aqui alguma vez que você está assim, desesperado por uma resposta, e quando você entra aqui, você fala assim: Deus, eu preciso ouvir a tua voz. Deus fala comigo, Deus fala comigo, eu preciso ouvir a tua voz. Meu irmão, não é um culto normal quando a gente entrega algo especial. Então a gente quer que Deus faça, a gente quer que Deus cumpra, mas a gente não quer romper com a história que a gente tinha no passado. Mas a história que você tinha no passado, ela não consegue te levar até o futuro. É por isso que a Bíblia vai dizer que Jesus, o Filho de Deus, Ele precisou crescer. E Ele precisou crescer em graça, Ele precisou crescer em estatura, Ele precisou crescer em sabedoria. Os problemas que me destruíam há 5 anos atrás não podem me destruir hoje. As guerras que eu enfrentava há 5 anos atrás, eu não posso enfrentar hoje. Aquilo que me fazia querer sair da igreja há 5 anos atrás, não pode ter poder para me fazer hoje, porque eu estou crescendo. Cada dia que eu venho na igreja, eu não venho para ouvir, eu venho para receber. Eu já entendi há muito tempo que quem é visitante está aqui para aprender, mas quem já está aqui há muito tempo está aqui para ser treinado. Você está entendendo, meu irmão? Que toda vez que a gente vai para a escola, o professor não quer que você assista, ele quer que você aprenda, porque vai chegar um dia que você vai ter algo chamado prova. E quando chegar o dia da prova, é o que você aprendeu que vai te dar condições de passar por aquilo, dando glória a Deus. Posso te contar algo rapidinho? Eu só preciso saber quantos minutos que eu tenho, porque senão eu falo demais. Escuta isso. O ano passado, eu tive crise de pânico. Não sei se você já teve. Eu comecei a tomar Rivotril. Eu bati meu carro, eu bati minha moto, e eu me vi inserido no pior ano da minha vida. E um dia eu cheguei diante de Deus e falei para Deus assim: Deus, eu estou vivendo o pior ano da minha vida. E eu coloquei no meu projeto de vida que eu queria avançar, mas eu não estou conseguindo avançar. Me dá uma direção, Pai, porque eu estou estagnado, eu não estou conseguindo romper. Sabe o que Deus falou para mim? Se você quer romper, você vai ter que aprender a ser aquilo que você nunca foi. Porque sendo o que você é, você não tem estrutura para romper o que você está enfrentando. Irmãos,
nunca tinha feito jejum de 24 horas, sem comer e sem beber. Comecei a fazer. Nunca tinha feito um propósito de ficar sem ver televisão. Fiz. Nunca tinha feito um propósito de colocar só música de adoração no carro. Fiz. E vou falar uma coisa de doido que eu fiz. Falei para Deus, todas as viagens que eu for fazer para pregar, eu não vou chamar ninguém. É eu no motorista e o senhor no passageiro. Nós vamos conversando, porque nós precisamos chegar num lugar onde o Senhor me dá estratégia para que eu possa vencer. Irmão, e eu comecei a fazer tudo que eu não fazia, tudo que eu tinha parado de fazer. Uma coisa que eu tinha parado de fazer na minha igreja, eu tenho um dom de libertação muito aflorado. Mas como a minha igreja começou a crescer e começou a ter gente muito importante dentro da igreja, eu comecei a pensar assim: o que esse povo vai pensar se começar a cair um endemoniado aqui, outro endemoniado? Eles não vão ficar na minha igreja. Aí eu falei para Deus: Deus, que o seu nome seja honrado na igreja. Quem tiver que ficar na igreja, que fique sabendo que Deus cura, salva, liberta. Que na igreja de Deus tem gente que roda, que na igreja de Deus tem gente que bota pano de saco, que na igreja de Deus tem gente que faz voto, que na igreja de Deus eles sabem que tem gente que entrega o que precisar para ter a vida transformada. Eu não quero uma igreja que se pareça com aquilo que eu acho que é certo. Eu quero uma igreja que dê resultado. E a igreja que dá resultado não é aquela cujo coração é o meu, mas é aquela cujo coração é o seu. E a partir de hoje, Jesus, eu vou fazer tudo que o Senhor falar. O que o Senhor mandar, eu risco embaixo. O que o Senhor pedir para eu fazer, eu fiz, meu irmão. No outro culto, a primeira oração que eu fiz foi: que os demônios que estão aqui, que eles se manifestem, que os demônios que estão travando, e começou a manifestar demônio. Eu falei: é aqui que eu tenho que voltar. E eu voltei, meu irmão, a entrar nos lugares que eu sabia que Deus tinha para minha vida. E eu posso te dizer uma coisa, foi por isso que eu comecei falando sobre motivação e ativação. Quando eu percebi como eu estava, e eu estava tomando Rivotril, e não sei se você já tomou Rivotril, mas quando você toma Rivotril, você é um zumbi. Você não tem reação, você fica... Irmão, ninguém chegou no meu quarto e falou para mim assim: vai, Pablo, larga isso, vai, Pablo, você dá conta. Eu olhei no espelho e falei: Deus não te fez para isso. Quem leva a gente para o mundo dos mortos é o inferno, porque Deus tira a gente da sepultura. E eu não vou aceitar uma vida estagnada, sem resultado, apenas observando amanhã, tarde e noite. Não, eu não vim nessa vida para apresentar o sucesso dos outros. Eu não vim nessa vida para observar o sucesso dos outros. Eu vim para ser o espelho de muitas vidas que querem alcançar o sucesso. Eu sou a resposta de Deus para aquele que não tem Deus. Eu sou a resposta de Deus para aquele que duvida de Deus. Eu sou a resposta de Deus para aquele que quer levar Deus para as pessoas. Então, meu irmão, eu estou aqui nessa noite dizendo para você: sai desse lugar, sai desse lugar, sai desse lugar de tristeza, sai desse lugar de depressão, sai desse lugar de ansiedade, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Faz barulho aí! Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Oh Deus, fazendo todo medo desaparecer. Eu quero viver, eu quero viver. Agora repete comigo assim. Feche os seus olhos por um instante e repete comigo assim: Deus, a minha história não vai ser de uma palavra só. Pastor, por que o senhor está falando isso?
Eu estou falando isso porque quando a gente entra nesse texto, a Bíblia vai contar uma genealogia. E genealogia é assim: fulano gerou ciclano, ciclano gerou Beltrano, Beltrano gerou fulano e fulano gerou Beltrano. Uma palavra, um nome, uma palavra, um nome, uma palavra e o subsequente. Uma palavra e o subsequente, um nome e o subsequente. Mas quando chega em Jabes, o autor fala assim: não posso colocar só o nome. A história dele foi grande demais para eu apenas falar Jabes gerou, e ele é obrigado a falar fulano gerou ciclano, ciclano gerou Beltrano, e Jabes foi o mais ilustre entre os seus irmãos. A sua mãe lhe deu o nome de Jabes porque ela lhe deu com dores. E Jabes fez uma oração dizendo: se o Senhor me abençoar, se o Senhor for comigo, se o Senhor me livrar da tentação, então coloca uma coisa no seu coração: a história de Jabes não começa com ele sendo ilustre. A história de Jabes começa com uma mãe que teve um filho com dores. Eu não sei se você sabe, mas no Antigo Testamento o nome fala da história. Abraão, pai de multidões. O seu nome agora vai ser Isaac, príncipe, porque lutastes com Deus e prevaleceste. Esaú, cabeludo. Jacó, usurpador. Então quando Jabes nasceu, as dores que aquela mãe sofreu foi tão forte que ela não teve alegria em gerar Jabes. Toda vez que ela olhava para Jabes, o que vinha na cabeça dela era dores. Então imagina você dentro de uma casa em que a sua família te enxerga como alguém que gera sofrimento. Imagina você vivendo debaixo de uma família que toda vez que a sua família olha para você, ela não vê alegria, ela não vê propósito, ela não vê satisfação, ela não tem refrigério, mas toda vez que ela olha para você, ela fala assim: a única coisa que você transmite para mim é sofrimento. E o que a gente quer fazer com o sofrimento? A gente quer jogar para longe da gente. Então Jabes entendeu uma coisa. Jabes entendeu que nem a família dele queria abençoar ele. Aí sabe o que Jabes fez? Ele falou: preciso de uma estratégia. E ele começou a pensar. E ele falou: já sei. Se minha mãe não quer me abençoar, se o meu pai não quer me abençoar, se os meus irmãos não querem me abençoar, se o meu tio não quer me abençoar, se a minha prima não quer me abençoar, Deus, ó Deus, pelo menos o Senhor, será que o Senhor pode me abençoar? Ô irmão, coloca uma coisa no seu coração. O problema da gente é que a gente quer ser abençoado por quem não tem autoridade para abençoar a gente. E a gente rejeita aquele que carrega a bênção das gerações. Eu estou olhando para você e estou falando: presta atenção. Se você olha a sua história e você não enxerga ninguém querendo ver você crescer, se você olha para a sua história e você não consegue enxergar ninguém torcendo por você, se você olha a sua história e você percebe que ninguém é por você, então esquece a motivação, vai para a ativação. Elevo os meus olhos aos montes e me pergunto: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do alto, o meu socorro vem de Deus. Não olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: se ninguém está te abençoando na terra, está na hora de pedir a bênção do céu. Eu vou repetir isso: se ninguém está te abençoando na terra, chegou a hora de mostrar que você tem Pai no céu. Eu vou melhorar isso: se a porta da terra está fechada, ei, os céus estão abertos.
para mim aqui. Deus tem que romper a sua visão de mundo. Irmão, esse lugar aqui é o lugar onde tudo pode acontecer. Eu não sei como você enxerga esse lugar. E às vezes eu fico vendo gente querendo a bênção da terra e esquecendo a bênção do céu. Você quer ver? Quantas vezes você para e fala assim: Deus, toca no coração do meu patrão, porque eu preciso, Deus, de promoção. Deus. Ou você ora assim: Deus, faz o meu patrão me enxergar, faz o meu patrão olhar para mim. Deus, tem tanta gente naquele lugar, mas eu queria, Pai, crescer. Eu preciso, Deus, ser enxergado naquele lugar. Faz o meu patrão olhar para mim. E você acha que você fazendo essa oração, você está agradando o coração de Deus. Sabe o que você está falando para Deus quando você faz esse tipo de oração? É que do homem você depende, e que Deus às vezes você precisa. Posso mudar essa frase? Posso? Do homem você precisa, mas de Deus a gente depende. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: aprende uma coisa hoje de uma vez por todas. Faz assim para ela assim, ó: o seu patrão tem patrão. O seu patrão tem patrão. Eu vou repetir isso até você dar um gorado, meu irmão, presta atenção. Porque a porta que ele abre ninguém fecha. 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 Para de pedir o seu patrão para te colocar nos lugares altos e fala para Deus: eu nasci para estar em lugares altos, eu nasci para ser ilustre, e o Senhor vai me colocar, porque a Bíblia diz que céu é a terra e tudo que nela há. Tem um povo aqui para dar aleluia. Coloca essa mão na sua cabeça, Senhor, e fala assim: eu me abençoo para ser grande. Não, fala mais uma vez, fala assim: eu me abençoo para ter saúde. Fala assim: eu me abençoo para ter uma família abençoada. Eu me abençoo para ter um grande ministério. Eu me abençoo para conhecer os aeroportos do mundo. Eu me abençoo para ter uma vida em plenitude, porque eu sei que aquilo que eu ligar na terra, Deus vai ligar no céu. Aleluia! Quem está entendendo aqui, diga glória a Deus. Então coloca uma coisa no seu coração: Jabes não tem apoio da terra, Jabes não tem apoio da casa, mas ele está entendendo que se ele não romper com isso, a vida dele vai ser uma desgraça. Mas ele prefere ter uma vida de graça. Irmão, o preço já foi pago para que você tivesse uma vida de graça, não uma vida de desgraça. O sangue derramado na cruz do Calvário, as chicotadas na cruz, o opróbrio, foi para que Ele tomasse sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, mas que Ele colocasse sobre nós a paz. Ei, eu estou aqui olhando para você e estou dizendo: a sua vida não tem preço, Deus entregou a graça. Então olha para a sua vida e não aceite uma vida de desgraça. Aí Jabes, ele vai continuar a sua oração. Por quê? Porque ele faz 4 pedidos. O primeiro ele faz dizendo para Deus: Deus, então a primeira coisa que eu te peço para o Senhor é me abençoa. Aí ele faz a segunda oração. Qual que é a segunda oração que ele faz? Ele fala assim: Deus, e alarga as minhas fronteiras. Você pode repetir isso comigo? Deus, alarga as minhas fronteiras. Sabe o que Jabes está pedindo?
para que haja uma expansão interna, para que possa nascer uma expansão externa. Você quer ver como que o sistema de crenças ele é pesado dentro de nós? A gente fala com a boca que a gente quer ser rico, a gente fala com a boca que a gente quer prosperar, mas o nosso próprio comportamento às vezes declina contra isso. A Bíblia fala que todo aquele que crê, que ele creia sem duvidar, para que ele não seja inconstante em suas orações. Quem aqui quer ser rico, diga glória a Deus. Então escuta o que eu vou te dizer. Às vezes eu vejo pessoas falando assim: fulano de tal foi para Israel, foi para Dubai, foi para tal lugar, gastou 100 mil reais. Aí um monte de gente dentro da igreja fala assim: Deus me livre, 100 mil reais, Deus me livre. Quantas vezes, uma vez eu estava com uma pessoa, e aí eu estava com essa pessoa, irmão, passou uma X6. Eu oro todo dia para Deus me dar uma. Jota, eu vi 1 milhão passando na minha frente assim, ó. Eu gosto de ver dinheiro. Aí 1 milhão passou, parou na minha frente, andou mais um pouquinho, parou na minha frente. Nossa, eu nunca vi 1 milhão tão perto. Ai, que delícia. Aí eu falei para a pessoa assim: rapaz, esse carro custa 1 milhão. Aí ele falou para mim assim: Deus me livre, já pensou em PVA desse trem? Aí eu olhei para ele com todo carinho pastoral e falei para ele: sou cavalo. Se o cara tem dinheiro para comprar um carro de 1 milhão, você acha que PVA é problema para ele? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: alarga minhas fronteiras, Jesus. Irmão, se você não consegue enxergar você dentro, então você merece ficar de fora. Se você não consegue enxergar você lá, então que você fique cá. Porque a gente só chega onde os nossos sonhos chegam primeiro. Sabe o que Jabes vai falar? Jabes vai fazer uma oração mais ou menos assim, ó: Deus, alarga os meus acessos, alarga as minhas virtudes, alarga a minha sabedoria, alarga a minha vida financeira, alarga o meu processo, alarga o meu progresso, alarga tudo que eu quero que aconteça em mim, Pai, porque eu não quero ter uma vida resumida, eu quero ter uma vida absurdamente impossível de ser vivida por outra pessoa. Eu posso ter nascido com dores, mas eu não vou morrer debaixo de dores. Ninguém da minha família é obrigado a acreditar naquilo que eu acredito que eu vou viver, mas eu vou mostrar para eles aquilo que eu nasci para viver, independente da crença deles sobre mim. Porque uma coisa é o que os outros pensam, outra coisa é o que eu sou. Os outros me imaginam, mas Deus sabe quem eu sou. E eu estou aqui, meu irmão, nessa noite dizendo para você, porque Deus falou que Ele tem infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos, do que imaginamos. E se tem alguém aqui que vai viajar para fora, vai ter carro bom, vai comprar casa própria, solta um glória a Deus aí. Já aproveita, olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, ó: se você não acredita, pode dar para mim que a garagem lá de casa cabe. Levanta a mão, deixa eu profetizar uma coisa. Você não nasceu para ter garagem para 2 carros. É 4 carros embaixo e 2 carros em cima. Quem está vivo aqui, diga amém. Arruma o corpo assim e fala assim: eu nasci para ser ilustre. Agora começa a lembrar porque que você vai ser ilustre. Fala assim: primeiro, eu pedi a Deus para me abençoar. Fala comigo assim: segundo, porque eu pedi Ele para largar minhas fronteiras.
Agora nós vamos entrar no terceiro. Ele falou assim, ó, se o Senhor for comigo, antes de você pensar para onde você vai, pense quem vai com você. Palavras da pastora Paula. O problema da gente é que, como a gente não entende quem a gente pode ser, a gente coloca perto da gente quem não é. Irmão, toda vez que você ficar perto de alguém pequeno, você vai ser grande. Toda vez que você ficar perto de alguém que é do seu tamanho, você entra em zona de conforto. Mas toda vez que você vê alguém que chegou aonde você quer chegar, faz o que você ainda não consegue fazer, e é aquilo que você ainda nunca foi, você descobre que melhor do que olhar para baixo é olhar para frente. Paulo fala assim: sede meus imitadores. O cara tem que ser muito grande para bater no peito e falar assim, ó, todo mundo que está aqui, ó, pode olhar para o papai. Aí você pergunta assim, não é muita ousadia não? Não sei, vamos pensar. Foi dado como quase morto de tanto apanhar. No outro dia levantou e voltou a pregar. A Bíblia fala que ele foi levado ao terceiro céu, e que lá ele viu coisas que não lhe foi permitido contar. Ele disse, eu dou graças a Deus porque eu falo mais em línguas do que todos vós. Ele fala assim, eu cresci aos pés de Gamaliel, maior filósofo judeu da época, mas eu tenho tudo como esterco, e eu abro mão de todas as coisas pela excelência do conhecimento em Cristo Jesus. Será que ele serve de espelho para a sua vida? Agora para um pouquinho e pergunta à pessoa que está do seu lado, se alguém for perguntar a você, o que você tem para oferecer? Se ela falar ai, agora olha para a pessoa e fala assim, se você ainda não pode ser esse espelho, eu estou te convidando a romper. Vamos romper, irmão? É o seu ano? É o melhor ano da sua vida? Amém? Escuta o que eu vou te falar. O que você faria hoje se você ganhasse R$1 milhão? Hã? Fala pra mim. O que você faria se você ganhasse R$1 milhão hoje? Aham. Você ia fazer o dinheiro render mais. O que você faria se você ganhasse 10 milhões? O que você faria? Investiria. E se eu dissesse para você que você vai ganhar R$1 milhão hoje, mas você vai morrer amanhã? E se eu dissesse para você que você ia ganhar 10 milhões hoje, mas ia morrer amanhã? Você prefere 10 milhões ou a vida? 1 milhão ou a vida? Então por que você está desperdiçando? Se você está falando que a vida é mais do que 1 milhão, se você está falando que a vida é mais do que 10 milhões, valoriza a vida que Deus te deu. Deixa Deus aparecer na sua vida. Deixa Deus construir o legado da sua vida. Deixa Deus te colocar nos lugares que Ele tem com você. E entenda uma coisa, é a Bíblia que vai dizer que se Deus é por nós, pastor, o que é Deus ser comigo? Você conhece gente, ele tem empresa de sapato, todo mundo vende sapato, mas só ele bate a meta.
Você conhece gente assim? Qualquer lugar que ele vai, a bênção vai com ele. Enquanto todo mundo está sendo demitido, ele está sendo promovido. Pastor, o que é isso? Isso é quem achou o lugar aonde as mãos do Senhor estão. E eu quero te convidar a entender o que é isso. Onde as mãos de Deus estão, as mãos do diabo não tocam. Ter a mão de Deus é acordar todo dia sabendo que você tem o favor dele. Ter as mãos de Deus é entender que portas vão se abrir sem explicação. Ter a mão de Deus é saber que pessoas certas vão se conectar com você. Ter as mãos de Deus é entender que o improvável na vida do crente acontece. Ter as mãos de Deus é entender que Deus vai te colocar em lugares que sem Ele você nunca chegaria. Ter o favor de Deus é quando o natural não explica, mas o céu confirma. Eu estou aqui, meu irmão, dizendo para você: se você é igreja de Deus, você tem favor de Deus. Ora pela sua família, você tem favor de Deus. Ora pela sua saúde, você tem favor de Deus. Ora pela sua história, você tem favor de Deus. Ora por tudo aquilo que você crê que Deus pode fazer e que você pode viver, porque você tem o favor de Deus. Porque tem muita gente que tem pai, mas se comporta como órfão. E eu estou aqui hoje, meu irmão, para dizer: seja o ilustre, seja uma pessoa ilustre, a entender que o pai não é meu, o pai também não é seu, porque o pai é nosso. Jesus disse, quando os discípulos disseram para Jesus: ensina-nos a orar, Jesus falou: quando vocês forem orar, comecem dizendo: Pai. Quem tem pai aqui, levanta a mão. E a Bíblia diz que se nós somos maus, nós sabemos dar bons presentes para os nossos filhos. Ele fala: que dirá o nosso Pai do céu se a gente pedir o que Ele não nos dará? Então eu encerro essa mensagem dizendo que Jabes fez um pedido maluco, o último dele. Ele fala assim: livra-me de todo o mal. Você pode repetir isso comigo? Livra-me de todo o mal. Irmão, uma coisa é a gente querer fazer, outra coisa é a gente dar conta de fazer. Eu sei que no coração da gente, a gente quer muito fazer, mas a gente esquece que do mesmo jeito que Deus, Ele quer que a gente conquiste, o diabo quer que a gente retroceda. Então o que às vezes acontece? Você está cheio de vida de Deus, mas seu filho está dando problema, seu marido está desempregado, a outra pessoa te pediu dinheiro, não paga, aí o outro fica doente. Ou seja, não está acontecendo nada com você, mas tudo que acontece em volta de você acaba alcançando você. E Jabes está falando: Deus, para eu me sentir abençoado, para eu conseguir alargar as minhas fronteiras, para eu entender que a sua mão está comigo, tudo tem que dar certo esse ano. Ninguém vai ficar doente, vai ter desemprego, não vai ter gente suicidando, não vai ter gente com ansiedade, não vai ter gente desanimando da igreja, não vai ter gente saindo daqui para voltar para o mundo, não vai ter gente pulando do barco, não vai ter gente olhando para baixo, não vai ter gente me diminuindo, não vai ter gente me colocando o olho gordo, não vai ter macumbaria sobre a minha vida, não vai ter retrocesso financeiro. E Jabes faz essa oração. Agora, pessoal da mídia, coloca aí 1 Crônicas 4, versículo 10. Vamos ler? Vai, junto, no 3. Jabes invocou o Deus de Israel dizendo, vai.
Prepara, de maneira que não sobrevenha. Fica de pé. Vamos ler junto? No 3. 1, 2, 3. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Levanta essa mão para o céu. Você pode orar em línguas por instante? Começa pedindo a Deus: Deus me abençoa, me abençoa. Eu não sei aonde você quer a bênção de Deus. Eu não sei aonde você precisa da bênção de Deus. Mas eu conheço um Deus que é Pai e abençoa. Uma vez ele apareceu para um homem e disse para ele: seja tu uma bênção. Melhor do que ter a bênção é ser a bênção. Então fala para Deus: eu vou ser a bênção na terra. Eu vou ser a bênção na terra. Eu vou ser a bênção na terra. Remandala baixando, cara. Ramandala baixando, na minha canta, vai. Romandala baixando, vai. Coloca a mão no ombro dessa pessoa que está do seu lado e fala assim: você é abençoado, meu irmão. Você é ilustre, minha irmã. Vai, levanta essa oração. Fala: eu quero um ano abençoado. Fecha o corredor. Fala para essa pessoa: você nasceu para ser abençoado. Tira essa tristeza, tira esse desânimo. Que falta de sabedoria é essa? Para de querer que as pessoas te motivem. Jesus já fez isso há 2000 anos atrás. E Ele disse: vocês farão obras iguais às minhas, e farão obras ainda maiores. Levanta uma oração, fala: Deus, alarga as minhas fronteiras. Alarga as minhas fronteiras. Alarga as minhas fronteiras. Alarga o meu ministério, o meu patrimônio, a minha loja. Alarga a minha estrutura emocional. Depois vamos cantar Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. Você lembra? Jesus Cristo. Remandala baixada lavada. Remandala babai. Eu estou aqui quebrando a maldição. A maldição de dependência do outro. Você não precisa do outro para romper. Você precisa de Deus. Fala para Deus: tira dessa casca. Me tira desse lugar que eu não cresço. Me tira desse lugar que eu estou me sentindo sufocado. Porque eu quero abrir os braços esse ano. Eu quero sair desse lugar. Fala com Deus agora: Deus, a sua mão tem que ser comigo esse ano. A sua mão tem que ser comigo esse ano. A vida de Deus tem que ser comigo esse ano. A presença de Deus tem que ser comigo esse ano. Jesus Cristo mudou meu. Vamos cantar? Solta essa pessoa que está do seu lado, vamos cantar. Jesus Cristo mudou meu viver. Vai! É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou o meu viver. Levanta a sua mão, por Declara, favor. diferente. Cante com força, vai. Jesus Cristo. Jesus Cristo mudou. Vamos pro peso, vai. meu viver. Vai. E Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou Meu viver. diferente. Um amor assim só conheci em canções que falavam de ilusões. Mas agora Cristo Fala com a gente. Seu amor. declara: diferente hoje é o meu coração. É diferente. Diferente hoje é o meu coração. Cristo Deus.
Levanta as mãos para os céus. Recebe essa palavra. Que quando você não estiver mais aqui e as pessoas forem contar a sua história, que elas não lembrem apenas do seu nome, mas que elas lembrem da história ilustre que você escreveu. Eu estou profetizando, meu irmão, o seu nome vai ser mais poderoso do que a sua vida. Assim como Abraão, Isaac e Jacó são lembrados até hoje, você não vai poder ser esquecido, porque você vai desenvolver uma vida tão ilustre, que quando os seus filhos, seus netos, bisnetos forem contar a história deles, eles vão ter que começar contando: e meu pai, minha avó, uma pessoa ilustre, nasceu com dores, mas um dia na igreja do São Joaquim fez uma oração dizendo: se o Senhor me abençoar, alargar as minhas fronteiras, for comigo e me livrar de todo o mal, eu escreverei uma história para ser lida, relida e que glorifique o teu nome. E se tem alguém que vai sair daqui para ter uma vida ilustre, bate palma e faz glória a Deus. Espero que você tenha gostado desse vídeo e Deus tenha falado profundamente com você. Mas muito melhor seria se você estivesse conosco aqui na Quadrangular São Joaquim. Portanto, curta esse vídeo, compartilhe, mas venha nos fazer uma visita. Nós te esperamos, nós te aguardamos, nos acompanhe nas redes sociais. Deus te abençoe.